Olá! Nesta aula vamos entender o que são os mercados primário e secundário do mercado de capitais, vamos compreender o que são bolsas organizadas e também entender as operações que são realizadas nos mercados da B3. O mercado de capitais tem como grande vantagem a rápida transferência de propriedade e levantamento de capital para as empresas que são organizadas por ações, as sociedades por ações. Os mercados de capitais desempenham um importante papel nas finanças das sociedades por ações. Assim como qualquer mercado, eles vão reunir compradores e os vendedores. E os produtos negociados nesse mercado serão os títulos de dívidas e ações. O mercado primário é aquele em que ocorrerá a venda original de títulos por governos e empresas. A empresa faz então o seu lançamento das ações no mercado, que é o IPO, Initial Public Offer, e as ações são então compradas por aquele primeiro investidor. Ele vai pagar um valor que vai para a empresa e aí ele tem então sob sua posse as ações. Daí ele pode negociar essas ações para outros investidores. Quando ele faz isso, ele as negocia no mercado secundário. Então, o mercado secundário é aquele nos quais os títulos são comprados e vendidos após essa venda original. No mercado primário, então, a empresa vende suas ações, seu capital próprio, parte dele, ou títulos de dívida, passivos, para levantar recursos. As transações podem ser de dois tipos. Ofertas públicas, que é o IPO, em que as vendas de títulos são abertas para o público em geral, qualquer pessoa pode comprar essas ações quando há o lançamento, ou então colocações privadas. Nesse caso, haverá uma negociação com um comprador específico, pode ser até uma instituição financeira, ou uma companhia de seguro, ou de fundos mútuos, e ela compra todas aquelas ações que seriam lançadas para o mercado aberto, para que todos tivessem acesso. Temos ainda o mercado secundário, como já comentamos, é aquele em que um proprietário ou credor vende as ações para outra pessoa. Ele fornece os meios para fazer a transferência da propriedade das empresas. Afinal de contas, quando alguém compra a ação, ele se torna sócio da empresa, e aí quando ele vende a ação, ele está transferindo a propriedade para outro. Nós temos dois tipos de mercado para essa situação, que são os mercados de balcão ou over-the-counter e as bolsas organizadas. O mercado de balcão é aquele que não tem localização central, ele é ligado eletronicamente. O mercado de balcão é responsável pela maior parte das transações, que são feitas por distribuidores, os dealers. Nos Estados Unidos, o maior mercado de balcão é a Nasdaq, onde a maior parte das empresas de tecnologia do mundo negociam suas ações. Temos também as bolsas organizadas. Elas possuem uma localização física definida e os distribuidores têm um papel limitado nelas. Nas bolsas organizadas, a figura do investidor e do corretor tem maior presença. Nós temos vários exemplos. A maior bolsa de valores do mundo é a New York Stock Exchange, que é a bolsa de Nova York. No Brasil, nós temos a B3, que é a Brasil Bolsa Balcão, e que foi originada a partir da fusão entre a BMF Bovespa e a CETIP. Temos várias outras bolsas muito grandes no mundo, como a bolsa japonesa JPX, Tokyo Stock Exchange. Como comentamos, as bolsas organizadas elas têm uma sede própria. A bolsa de Nova York, por exemplo, ela fica em Manhattan, Nova York. É a maior bolsa de valores do mundo, como a gente já comentou. Na foto aí você pode ver como é estruturada a sede da bolsa. E a B3 encontra-se em torno da 10ª posição em termos de valor de mercado das empresas negociadas em dólares. É claro que essa posição oscila, porque o valor das empresas também oscila, mas é uma posição bastante interessante. A B3 ela opera negócios com ações, derivativos, títulos de renda fixa, títulos públicos federais, tem um mercado de balcão também, realiza operações estruturadas e também commodities agropecuárias. As negociações são realizadas em pregão eletrônico e pela internet, pelo home broker, que é um aplicativo, um software que você pode utilizar pela internet para fazer as transações. Certo, mas qual é o objetivo da bolsa de valores? As bolsas proporcionam liquidez aos títulos, proporcionando negociações em menor tempo possível a preço justo. Elas também criam um local adequado para a realização entre corretores de transações de compra e venda através dos pregões. As bolsas também dão ampla e rápida divulgação, não só aos preços, como também às operações efetuadas nos pregões. Permitem também garantir aos investidores
uma garantia pelos títulos negociados, legitimando as operações de compra e venda. E por último, permitem fiscalizar e supervisionar todos os negócios realizados. Elas dão segurança nas transações. Vamos tratar agora das ações que são negociadas nas bolsas de valores. Uma ação representa a menor parcela do capital social de uma empresa. Quem investe em ações se torna um proprietário da companhia, isto é, vira sócio da sociedade anônima. Os sócios são remunerados pelos dividendos e também podem ganhar com a venda das ações por um valor acima do que aquele em que ele comprou quando houve a negociação. As ações podem ser de 4 tipos. Temos ações ordinárias, que são aquelas com direito a voto. Temos ações preferenciais, que são aquelas que têm preferência na distribuição de resultados. Temos ações nominativas, em que presume-se a propriedade para aquele que constar no livro de registro das ações nominativas. E as ações escriturais, que dispensam a emissão de títulos de propriedade, circulando mediante extratos de bancos depositários. Hoje em dia, a maior parte das ações é nominativa, dada a natureza eletrônica com que as ações circulam, e nós vamos encontrar diversas situações em que os valores das ações ordinárias e preferenciais vão oscilar de forma diferente. É o caso, por exemplo, da Petrobras. Então, as ações PETR3, que seria a ação da Petrobras, preferencial e nominativa, e a PETR4, que é a ação da Petrobras, ordinária e nominativa, você vai verificar nos gráficos que elas oscilam de forma bem diferente. Na América Latina, a gente tende a se interessar mais por ações preferenciais. E existem alguns estudos que vão mostrar isso e que vão dizer também que nos países desenvolvidos, nos mercados em que o mercado de capitais é mais maduro, como o mercado estadunidense, as pessoas tendem a preferir as ações ordinárias. Quando se compra uma ação, o sócio é remunerado pelos dividendos. O dividendo é uma parte do lucro, que é distribuída aos sócios a partir de uma decisão da Assembleia. Normalmente as empresas distribuem pelo menos 25% do lucro líquido. O pagamento pode ocorrer mensalmente, trimestralmente ou semestralmente, mas deve ser pago pelo menos uma vez no ano. Lembramos que os dividendos não são tributados, mas as operações de compra e venda de ações podem ser. O imposto de renda de 15% sobre o lucro líquido incidirá em operações feitas depois de um dia de compra, caso o valor seja maior que R$20.000 em um mês para a pessoa física. No caso de investimentos em day trade, ou seja, aqueles investimentos que compreendem compra e venda de ações no mesmo dia, o imposto de renda é de 20%. Além do imposto de renda, a gente tem as taxas também das corretoras e da bolsa de valores. Nós temos a taxa de corretagem, que varia de corretora para corretora e vai ser cobrada sempre que você faz uma compra ou venda de ações na bolsa de valores. De forma geral, quanto maior for o valor investido, menor será o impacto da taxa de corretagem no investimento. Temos o ISS, que é o Imposto sobre Serviço. Ele vai incidir sobre a taxa de corretagem que for cobrada, com a alíquota de 9,65% dela. Temos também a taxa de custódia. Quando a corretora armazena as ações que você investiu, ela pode cobrar uma taxa de custódia por causa desse serviço. Temos ainda emolumentos e a taxa de liquidação cobrados pela Bolsa, no caso nosso brasileiro, pela B3. Elas serão cobradas a cada transação feita na Bolsa, e o valor varia conforme o tipo de operação. Se é uma operação tradicional, se é de day trade, se é uma outra modalidade que é o swing trade. Depende também do tipo de investidor, se é pessoa física, institucional ou se é um clube de investimentos e o valor também que é investido. As taxas na B3 serão, além da taxa de liquidação, a taxa de negociação e de registro. E somadas, elas ficam em torno de 0,03% de cada operação de cada investidor, se for pessoa física. Se você quiser ver mais detalhes, eu deixei um link no slide que você pode clicar e acessar a página da B3, onde há informação sobre todas as taxas. E falando na B3, ela tem 4 mercados, ou 4 possibilidades de negociação das ações, que é o mercado à vista, o mercado a termo, o mercado futuro e o mercado de opções. Vamos falar sobre cada um deles. No mercado à vista, são efetuadas a compra e a venda dos títulos emitidos pelas empresas negociadas na Bolsa de Valores. As negociações vão ocorrer em lotes de ações, que são quantidades determinadas, podendo ser negociadas unitariamente ou então um lote padrão de 100, 1.000 ou até mais ações. No mercado à vista, o comprador vai fazer o pagamento e o vendedor vai entregar as ações dele em dia mais 3. No dia que ocorreu a transação, mais 3 dias. Ou seja, no terceiro dia útil após a realização do negócio. Nesse mercado, os preços são formados em pregão
em negociações que são realizadas no Sistema Eletrônico de Negociação, Mega Bolsa. O mercado a termo é o mercado de derivativos. Nele, é permitido que os negociantes fixem o preço futuro dos ativos que vão ser negociados entre os dois, compra e venda. É feito um contrato de compra e venda que vai definir a quantidade de ações, né, que vão ser liquidadas, seja compra ou venda, numa data futura. Ou seja, num prazo determinado e com preço fixado. Geralmente os prazos dos contratos a termo podem variar entre 16 e até 999 dias. Mas frequentemente as datas vão oscilar de 30 a 90 dias. E o contrato que é formulado é que a gente chama de termo, por isso que é o mercado a termo. Nesse mercado, esse contrato, o termo, né, não pode ser transferido a um terceiro. Ainda é necessário também um depósito de um valor com uma margem de garantia da operação. O mercado futuro é aquele em que também são negociados contratos para liquidação numa data futura, um preço fixado também, mas tem duas diferenças. Os preços dos contratos são cotados livremente no mercado à vista, ou seja, a negociação não ocorre apenas entre as duas partes. E segundo, o ajuste da posição dos contratos é diário, ao contrário do mercado a termo, em que o contrato é liquidado apenas no vencimento. Existem algumas pequenas diferenças em alguns aspectos operacionais, especialmente no que diz respeito à garantia e liquidação, mas a ideia também é parecida. Temos ainda o mercado de opções. No mercado de opções, ocorre a negociação de direitos de compra e venda futuros de ações por contratos, que esses contratos são chamados de opções, que estabelecem preços e prazos para liquidação de forma a tornar uma operação mais previsível. Esse valor que é prefixado no contrato, que é o contrato de opções, é conhecido como preço de exercício, strike price. Já o valor do contrato negociado entre as partes, ou seja, o preço do contrato, é chamado de prêmio. Então, o prêmio é o preço pago pelo comprador da opção para ter o direito de comprar, é o que a gente chama de opção de compra ou call, ou então para vender, que é a opção de venda ou put, determinada quantidade de ações ao preço estipulado em contrato, que é o preço de exercício, durante um certo período de tempo, até o vencimento da opção. A ideia do mercado de opções é criar uma proteção contra o risco. É uma alternativa para se prevenir contra oscilações indesejáveis nos preços das ações. Como acessar, então, a cotação das ações? No site da B3, você pode acessar algumas ferramentas, entre elas o pregão eletrônico da B3. Eu deixei os links para vocês nesse slide, mas vocês podem também acessar outras ferramentas de corretoras ou de outras empresas de informação no mercado que também acessam as cotações em tempo real. Para o caso da B3, eu vou mostrar aqui como acessar. No navegador, você vai digitar b3.com.br. Ao acessar a página, você vai clicar no link Acompanhe as cotações. Ao clicar nesse link, você será redirecionado para o sistema de pregão eletrônico, onde você vai poder visualizar o status das cotações. Esse dashboard permite uma série de informações extras. Tem vários botões que você pode fazer uma série de análises. Nós vamos clicar na caixinha de texto no canto superior direito e digitar o nome da ação que a gente está interessado. No meu caso aqui, eu procurei a ação da Petrobras. Eu digitei PETR3. Então nós temos na tela as informações da cotação dessa ação da Petrobras. Nesse dia que eu acessei, a ação estava cotada em R$ 28,50. Veja que houve uma oscilação razoável nos últimos dias. Chegamos então aqui ao final da nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro o que são os mercados primário e secundário, que você tenha entendido o que são as bolsas organizadas e também que tipos de operações podem ser realizadas nos mercados da B3. Nas próximas aulas vamos entender como avaliar as ações. Caso tenha dúvidas, estarei à disposição para atendê-lo. Bons estudos!